Olá, meus queridos, tudo bem? Olha o professor Veja Bem aqui de novo, mais conhecido como Rock. Não, é o contrário. Professor Rock, mais conhecido como Veja Bem. Hoje nós vamos falar do nosso segundo tópico de redes elétricas, que é a parte de linhas de transmissão e distribuição. Bom, como eu já tinha falado anteriormente, a energia elétrica, para chegar até a sua residência, ela tem que sair de uma fonte geradora. É isso, que normalmente elas estão longe do perímetro urbano. Como é que eu vou fazer com que essa linha, com que essa energia chegue até a minha residência? Através das linhas de transmissão e das linhas de distribuição. A linha de transmissão, ela vai unir a unidade geradora de energia até as subestações de distribuição. Nós temos aqui, por exemplo, aqui de Madureira, nós temos ali em Cascadura uma subestação de distribuição. Temos ali, depois de Maria da Graça, em Triagem, também nós temos aqui na Vila da Penha, temos no Meier, ali na Camarista Meia, temos ali na Rua Larga, no centro da cidade, na Marechal Floriano, ali também temos ali na Constante Ramos, também temos ali uma subestação de distribuidora. Essa linha de transmissão, ela pega aquela tensão alta que foi gerada lá na minha usina. Lá ela saiu com tensões de até 500 mil. Hoje em dia já estamos transmitindo 750 mil volts em corrente alternada e 600 mil volts em corrente contínua. Que a transmissão em corrente contínua, ela tem a vantagem que na linha de transmissão de corrente alternada, eu tenho 3 cabos, que são as 3 fases, A, B e C. Quando eu transmito em corrente contínua, eu só preciso de 2 cabos, positivo e negativo. Então você tem uma economia de 1/3 nos cabos. Já pensou 500 quilômetros de cabo economizado? É uma boa, Essa é o que nós chamamos de linhas de transmissão HVDC, linhas de transmissão em alta tensão com corrente contínua, HVDC, tá? Bom, a linha de transmissão, quando chega aqui no perímetro urbano, não chega com essa tensão de 750 mil, de 500 mil, 345 mil, ela chega com uma tensão de 138 mil, que são aquelas torres que você vê aí, por cima dos morros, Aqui em Madureira, nós temos aí no Parque Madureira, passando, pessoal ali da Baixada Fluminense, na Via Light, tem ali aquelas torres, Ali quando sobe aqui a Avenida Brasil, indo para Campo Grande, para a Zona Oeste, tem ali, cruzando a Avenida Brasil, tem ali algumas linhas também, de transmissão. Inclusive, ali tem até linhas de 230 mil ali também passando. Bom, a linha de transmissão, ela tem diversos componentes. Quais são os seus componentes? Eu tenho aquelas torres gigantescas, Aquelas torres podem chegar até 50 metros de altura. A distância entre uma torre e outra é de 500 metros. Tá? A força de tração que o cabo faz de uma torre para outra chega a 2 toneladas força. É um negócio estúpido. Então nós temos as torres, nós temos os cabos. Esses cabos são cabos de alta resistência, baixo peso específico, resistência à corrosão e preço baixo. Então ele é feito de aço com alumínio. A alma é de aço, para poder aguentar a força de tração, recoberto por alumínio. Então são esses cabos que são utilizados ali. Muitas vezes você vai usar por fase 2, 3 ou 4 cabos em cada fase. Para evitar que um cabo enrosque no outro, nós utilizamos um componente chamado separadores, que são as pecinhas que ficam entre os cabos, para não deixar o cabo enroscar. Aí tem separador duplo, triplo e quádruplo. Tá? Tem um até que parece até um cavalo marinho, mas é mais na rede de distribuição. Parece um cavalo marinho. Bom, então nós temos os cabos, os isoladores, porque você vai ter que unir um cabo com o outro na torre, então você não pode, jogar a eletricidade na torre, que é metálica, então você usa os isoladores. Isoladores, cadeia de ancoragem, cadeia de suspensão. Cadeia de ancoragem é aquela que fica na horizontal, cadeia de suspensão é aquela que fica na vertical. Então nós temos o cabo para raios. Vocês repararam que tem em cima dos cabos, tem um cabo mais fino lá em cima, aquele cabo chamado de cabo para raio. Se por acaso, aquele é uma das proteções, Lembra quando eu falei sobre proteção? Olha, proteção eu tenho na geração, na transmissão e na distribuição.
Na transmissão, uma das proteções que nós utilizamos é exatamente esse cabo mais fino, sobre a linha de transmissão chamado de cabo para-raio. E o mais interessante é que hoje em dia não, que hoje em dia nós temos GPS. Mas alguns tempos atrás, as aeronaves de pequeno porte, né, os helicópteros, né, os pequenos aviões, né, os famosos teco-teco, eles, como eles não têm radar, eles tinham que ver para onde estavam navegando. Então, por isso que eles só rodavam durante o dia, não rodavam à noite. Hoje em dia não. Hoje em dia tem helicóptero rodando de noite. Mas antigamente não tinha, tá? Há uns 10 anos atrás, não existia helicóptero rodando à noite. Por quê? O piloto tinha que ver para onde ele estava indo. E para isso ele se baseava em quê? Numa rodovia, numa ferrovia ou numa hidrovia. Por exemplo, sair lá do aeroporto Santos Dumont, quero ir para a base aérea de Santa Cruz. Eu tenho duas opções. Ou eu sigo a linha da Supervia, ou eu sigo a Avenida Brasil. Eu sei que eu vou sair lá em Santa Cruz. Eu quero sair do Rio e quero ir para São Paulo. Tu tem duas opções. Uma, praticamente ninguém usa, que é pela rodovia Presidente Dutra. Ninguém usa ela. Por quê? Para você não cruzar com os aviões que estão vindo do aeroporto internacional. Você vai cruzar a rota deles. Então ali, praticamente ninguém usa essa rota. O pessoal usa o quê? A Costa Verde, a Rio Santos. Por isso que cai muitas aeronaves de pequeno porte, elas caem muito ali em Paraty, em Angra, porque é a rota utilizada para você ir para São Paulo, do Rio para São Paulo. Então o que acontece? Se no meio do caminho tiver uma linha de transmissão, para que o piloto possa enxergá-la, se colocam umas bolas de basquete, né, umas esferas alaranjadas, chamada de esfera de sinalização. É só onde tem rodovia, ferrovia ou hidrovia. Em outros locais não há necessidade. E também se pinta a torre de laranja e branco, também para poder chamar a atenção da aviação, porque os aviões eles vão utilizar essas rotas, né, para poder se deslocarem. Tá? Então temos lá o para-raio e nós temos outros elementos, né? Temos o aterramento, temos o para-raio de linha, que é para proteger contra a subtensão. Então a gente usa o para-raio de linha, eu tenho os aterramentos, eu tenho as chaves seccionadoras e outros elementos mais, certo? Isso na minha linha de transmissão. A linha de distribuição já é aquela que sai da usina de distribuição até os consumidores, né? Até os diversos bairros, né? Bairro A, bairro B, bairro C. Ela pode ser, né, classificada de diversas maneiras. Ela pode ser classificada em primária e secundária. Primária é aquela que vai na parte mais alta dos postes, né, que é 138 mil. Né? Aquela ali nós chamamos de rede primária. Tá legal? E rede secundária é aquela que fica embaixo, é aquela que vai para os consumidores. Então nós temos a rede primária, rede de distribuição primária e rede de distribuição secundária. Fora isso, a minha linha de distribuição, né, a minha rede de distribuição, ela pode ser aérea, é aquela que passa pelos postes que você está vendo. Subterrânea, é aquela que vai por debaixo da terra, muito utilizada ali no centro da cidade, zona sul, né, que inclusive traz muitos problemas, né, porque aqui o Rio de Janeiro enche, que é uma beleza, né. Em alguns locais que você tem linha subterrânea e você tem um problema de alagamento, de vez em quando sai dando aí uns curtos-circuitos aí meio maluco, aí tampão de caixa de distribuição de elétrica voando aí pelos ares. E pode ser subaquática, né? Por exemplo, que nem aquela que liga, né, a Ilha do Governador à Ilha de Paquetá. Ali nós temos uma linha subaquática com 5 quilômetros de comprimento. E detalhe, os cabos são sem emenda. Até uma época aí teve 3 mergulhadores que tentaram furtar essa linha de transmissão que liga a Ilha do Governador até Paquetá, né, que são 2 linhas, né? É uma ativa e uma de reserva. Eles estavam tentando roubar a de reserva, que é muito pobre. Já pensou? 5 quilômetros, 3 cabos com 5 quilômetros de cobre, muita coisa, né? Só que a Polícia Federal, né, estava só esperando os caras subirem para poder, grampear. Tá ok? Então, elas podem ser então classificadas dessas maneiras, tá? Rede primária, parte mais alta do poste. Rede secundária é aquela que alimenta os consumidores, não é isso? Ela pode ser aérea, subterrânea ou subaquática. Diversos componentes compõem uma linha de distribuição, né? Nós temos os postes,
Tá? Nós temos as cruzetas, né? As cruzetas, que pode ser metálica ou pode ser em madeira de lei, maçaranduba, por exemplo, né? Peroba rosa, que são madeira eucalipto, né? Que são madeiras bem resistentes, né? Aos intempéries. Eu tenho os isoladores, eu tenho os cabos podem ser singelos ou podem ser combinados, compostos, podem ser multiplexados, não é isso? Nós temos os transformadores, que vai transformar a média tensão para baixa tensão, né? Os 13.800 volts para 127.220, que é o caso aqui do Rio de Janeiro. Tá? Então nós temos lá os transformadores, temos os aterramentos, temos os para-raios de linha, para evitar uma subtensão na rede. Nós temos o banco de capacitores, para fazer a correção do fator de potência, que é um assunto que depois vocês vão ver numa disciplina específica para falar sobre correção do baixo fator de potência. Nós temos os religadores automáticos. Os religadores automáticos, inclusive, até é muito engraçado, né? Até tirem onda. Quando vocês estiverem num grupo de amigos ou de familiares, tira onda. O religador automático é o seguinte: quando falta luz em um ramal, o religador ele tenta religar aquela rede. Tá? Se o problema for solucionado, for só uma subtensão momentânea, a rede volta a funcionar normalmente. Agora, se o religador tentar religar uma vez, a luz voltou. Tentou religar pela segunda vez, a luz voltou. Quando ele tentar religar pela terceira vez e a luz faltar novamente, ele não religa mais. Ele só tenta fazer isso 2 vezes. Tem a primeira, né? Faltou a primeira, ele religa. Faltou a segunda, ele religa. Se faltar a terceira, ele não religa mais. Ele tem que esperar agora o quê? A equipe de manutenção verificar aonde foi o problema para poder solucionar e depois fazer o religamento manual daquela rede. Então nós temos lá, né? Aqui, né? Os postes, os cabos, os cruzetas, os isoladores, religadores automáticos, os capacitores, as seccionadoras, as chaves de seccionador para fazer as manobras, os transformadores e outros elementos mais. Tá beleza? Bom, numa rede elétrica, nós temos diversos problemas, tá? que podem ser ocasionados por diversas fontes geradoras. Um deles é a subtensão, quando a tensão está acima da tensão nominal, acima de 10% da tensão nominal. Isso aí pode ser causada pela concessionária, ou pode ser provocada pelo seu transformador mal ajustado. Isso pode trazer o quê? Queima dos equipamentos. Outro problema que pode acontecer é o contrário, a subtensão. A tensão está abaixo dos 10% da tensão nominal. Isso pode ser causado pela própria concessionária ou pode ser causado até por você mesmo, que aumentou a sua carga, né? A sua quantidade de equipamentos, sem verificar a necessidade de se pedir aumento de carga. Então a tua rede vai começar a ter o quê? Uma queda de tensão, uma subtensão, que não pode passar de 10%. Tá legal? Outro problema que nós temos também é o spike. Os spikes são agulhadas, são sobretensões acompanhadas de subtensões momentâneas, principalmente quando você faz o ligamento, né? Você vai ligar e desligar cargas indutivas através de contatos mecânicos. É um interruptor, tu chega na porta ali, apertou o interruptor para ligar e apagar, né? Acender e apagar a lâmpada. Vai dar um estalo. Esse estalo é o spike, que pode queimar alguns equipamentos indutivos. Para você evitar que isso aconteça, ou você faz o chaveamento eletrônico, ou usa, né, uma coisa chamada snubber, que é um tipo de armadilha, né? É um tipo de filtro que não deixa que aconteça essas subtensões, acompanhadas dessas subtensões. Outro problema que pode ser causado, né, que pode ter numa rede elétrica, é a distorção harmônica. Tá? A harmônica, para quem não sabe, são frequências múltiplas de uma frequência fundamental. E essas harmônicas podem te causar fadiga dos componentes, pode trazer queda de tensão, entendeu? Pode trazer desligamento constante dos dispositivos de manobra e de proteção, entendeu? Pode trazer aquecimento dos condutores, tá ok? Para você resolver esse problema, o ideal é você ver que harmônica está presente na rede. As mais perigosas são as ímpares, terceira, quinta e sétima. Então o que você faz? Ou você coloca um filtro anti-harmônico, ou você usa um transformador isolador, ou você procura melhorar o aterramento.
Com isso você vai evitar que essas harmônicas, essas frequências indesejáveis fiquem transitando pela sua rede elétrica. Outro problema também muito comum numa rede elétrica é a distorção da forma de onda. Isso é causado por excesso de equipamentos indutivos, muitos motores, muitos equipamentos que tenham transformadores. Tá? Isso pode também trazer os mesmos problemas que a distorção harmônica traz. Queda de tensão, fadiga dos componentes, entendeu? Aquecimento dos cabos, queda de tensão. Para você resolver esse problema, normalmente o que a gente faz? Usa banco de capacitores para corrigir o baixo fator de potência, que é um assunto que eu falei que vocês vão ver mais tarde aqui no nosso curso. Outro problema também que pode acontecer numa rede elétrica, tá? É o blackout. O blackout não tem solução, é sentar e rezar. Ou então você botar um gerador ou um no-break, né? O blackout é quando há uma falta de energia elétrica causada pela concessionária. Pode ser pela própria usina geradora, como uma vez teve aqui um apagão que foram 23 estados que ficaram sem energia elétrica, entendeu? Ou pode ser causada pela linha de transmissão, né? Caiu um raio na linha de transmissão, ou vandalismo na linha de transmissão. Esse blackout pode ser momentâneo ou pode durar até dias, né? Dependendo do caso, né? Aí nesse caso você vai ter que utilizar ou um gerador ou um no-break. Tá legal? Tem um problema também muito interessante numa rede elétrica, chamado de flicker ou cintilação. Todo mundo já passou por ele. Quem aqui nunca teve que passar a mão na lâmpada fluorescente para ela acender? Isso é devido à falta de aterramento, que alguns eletricistas, né, e alguns técnicos, até alguns engenheiros mesmo que desconhecem o assunto, não aterram as luminárias fluorescentes, não aterram os reatores, tem que ser aterrado, para evitar exatamente esse problema de flicker ou cintilação, principalmente os reatores eletrônicos, que são uma desgraça numa instalação elétrica. Então é muito importante o aterramento, tá, das calhas e reatores de lâmpadas fluorescentes. Tá ok, meus queridos? Bom, no segundo tópico, era isso que eu tinha que falar para vocês. Não se esqueçam de dar uma olhadinha embaixo do vídeo, que tem aí algumas informações importantes para vocês. Tá ok? Aguardo vocês na próxima. Um abraço.